bem-vindos de volta para mais uma aula de Educação Física do 7º ano. Na aula passada a gente aprendeu um pouquinho sobre a história e como desenvolveram jogos eletrônicos no mundo. Hoje a gente vai aprender mais um pouquinho sobre eles e conhecer os gêneros, tá? Primeiramente, o jogo digital, ele é um jogo, um material que a gente utiliza para se divertir, como forma de lazer, mas eles também têm uma outra função, que são, por exemplo, serious games, os jogos sérios, onde as empresas elas utilizam para recrutamento. Então, ela vai lá criar um jogo específico para capacitar, para escolher candidatos que consigam realizar determinadas habilidades, determinados conhecimentos. Uma outra função são os jogos educacionais, que a gente deve conhecer bem. São aqueles jogos que a gente utiliza para aprender. Então, a gente está lá jogando e aprendendo português, aprendendo matemática, aprendendo inglês. Um outro jogo é o Advert Games, que são jogos de propaganda e publicidade. Uma marca coloca a sua imagem, coloca as suas características no jogo e você está lá jogando e conhecendo aquela marca. Mas hoje a gente vai conhecer mais dos jogos que a gente gosta mesmo, né? Que são os jogos para diversão, lazer. O Senac ele dividiu em algumas categorias esses gêneros, tá? O primeiro é de ação, que pode ser dividido em alguns. O primeiro é aventura de ação. É um estilo de jogo que ele mescla elementos de aventura, de narrativa, então tem uma história e dentro daquela história você vai ter que alcançar os objetivos, conseguir combater os inimigos, você vai ter que fazer movimentos rápidos dentro daquele jogo. O segundo é o de luta, na perspectiva, né, lateral, onde fica um jogador contra o outro. O objetivo é você vencer o seu oponente combinando teclas, combinando golpes. Uma outra é os jogos de plataforma, que são aqueles jogos de aventura onde durante o jogo, também em perspectiva lateral, ou seja, quando o personagem está aqui, ó, de ladinho pra gente, ele vai combater inimigos, ele vai desviar de obstáculos, coletar itens e assim alcançar o objetivo do jogo. Temos também os de tiro, que são aqueles jogos que o jogador ele vai combater os inimigos. Ou seja, muitas vezes é em primeira pessoa, ele tem que evitar ser atingido. Então, ele vence quando derrota todos os inimigos. Temos também os de corrida, onde um jogador vai partir de um carro, passar por obstáculos, tentar vencer em primeiro lugar. Temos o de adventure, que é um estilo de jogo onde durante a história, durante a narrativa, ele vai ter que resolver puzzles, quebra-cabeças, resolver desafios e assim alcançar o final do jogo objetivo. Temos os de esportes, que são jogos que simulam esportes, seja na perspectiva de um técnico, seja na perspectiva de um jogador. Ele vai simular o espaço de jogo, vai simular o tempo de jogo, as características gerais daquele esporte. Temos também os simuladores, que esses simulam, digamos que avião, motos, carros. Então ele vai simular todo o espaço, todos os comandos, o manche, o volante e o jogador ele vai ter que criar as habilidades sobre aquele automotor que ele está lá simulando. O outro são os de quebra-cabeças ou puzzles, que você vai durante o jogo tentando montar, você vai tentando juntar as pecinhas e assim desenvolvendo. Tem muito no celular da gente esses joguinhos, né? São bem legais. Temos também os jogos de estratégia. Esse aí você precisa de muito planejamento, muita atenção, porque você precisa montar uma melhor estratégia para alcançar o objetivo desse jogo. Temos também os jogos de RPG, que são os jogos que você precisa criar um personagem. Então, se você cria um personagem de um mago,
esse personagem vai ter durante o jogo as habilidades específicas de um mago, vai ter os poderes específicos de um mago e ele vai desenvolver e crescer durante o jogo a partir daquele personagem, da perspectiva daquele personagem. Diferentemente, se você for um caçador, você não vai criar poções se você for um caçador, você vai querer criar e desenvolver habilidades para aquele personagem. E, por fim, temos os MMOGs, que são os Games Online Multijogadores Massivos, ou seja, são aqueles jogos que a gente joga online, tem várias pessoas em vários lugares do mundo jogando o mesmo jogo. Então, você forma equipes, você cria estratégias, você, conectado com todo mundo, vai e cria um objetivo, cria uma estratégia para vencer aquele jogo. Então, conhecendo agora todos esses gêneros, todas essas características dos jogos, vamos para mais um desafio. Se você fosse criar um personagem de jogo eletrônico, qual seria o gênero que você escolheria? Qual o gênero de jogo você escolheria se você pudesse criar? E qual seria o personagem? Que tipo de habilidades esse personagem teria dentro daquele jogo? Quais seriam as habilidades físicas? Ele poderia saltar? Ele rolaria? Quais seriam as habilidades mentais dele? O que ele saberia fazer? Ele teria um conhecimento específico de caça, de aventura, de conseguir superar obstáculos? E será que ele teria poderes especiais? E aí? Quero que vocês criem um personagem e me digam isso, tá certo? Até a próxima!